Olá, 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 paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um ICMA Cast, Lâmpada para os meus pés. Meu nome é Fred Lopes e eu te convido a embarcar junto comigo nesse projeto maravilhoso que tem nos levado a navegar na Santa Escritura, que é a Palavra de Deus. Afinal de contas, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, sinta-se à vontade. Essa é a nossa casa, sem títulos, sem rótulos, sem placas, somente a boa e simples leitura da Bíblia. Então, tome a sua espada e vamos que vamos! Bom, pessoal, vamos lá então. Antes de entrarmos de fato no momento da leitura, alguns recados são indispensáveis. Primeiro, o ICMA Cast Lâmpada para os meus pés está disponível nas seguintes plataformas digitais: no nosso canal do YouTube, com formato de vídeo, e com formato de podcast nas plataformas de podcast, em formato de áudio. Então, via YouTube, você poderá acessar diretamente pelo canal do YouTube ou também através do Facebook e Instagram, que te encaminharão de volta para o YouTube, onde é feita, de fato, a transmissão original. Já como podcast, está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor e nos outros semelhantes. Lembrando que nós enviamos todos os links via WhatsApp, portanto, se você deseja receber todos os dias diretamente no seu celular ou de um amigo ou um parente, basta nos enviar o número de telefone correspondente, ok? Segundo, está disponibilizado o link do plano de leitura para você poder ir marcando conforme acompanha, aí no final dos comentários de cada episódio. Terceiro e último, e com certeza o mais importante disso tudo, é a sua participação e interação. Seja qual for a plataforma digital que você utiliza para acompanhar, não deixe de interagir, de comentar, de perguntar, nem que seja para dar um glória a Deus ou um amém. Seja no YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, no Google, no Anchor, no Spotify. Não deixe de nos seguir, de curtir e principalmente de compartilhar. Compartilhar esse material com certeza é uma forma de divulgação do reino de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Se trata simplesmente da palavra do próprio Deus. Lembrando sempre que o nosso papel não é convencer ninguém, e sim apresentar aquele que convence. Então, sem mais, vamos que vamos! Amém? Vamos lá então, pessoal, para mais um dia de leitura bíblica, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 1º de abril do ano de 2021, graças a Deus. A nossa leitura de hoje se encontra no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulos 31 e 32, e no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, capítulo 8. Como de costume, vamos iniciar aí pelo Antigo Testamento, o livro de Números. Então abra sua Bíblia aí no capítulo 31, no verso 1, e vamos que vamos. O Senhor disse a Moisés: vingue os filhos de Israel dos midianitas. Depois disso, você será reunido ao seu povo. Ou seja, depois disso será levado, né? Então Moisés falou ao povo dizendo: armem alguns de vocês para a guerra, e que eles saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à guerra 1000 homens de cada tribo entre todas as tribos de Israel. Assim, dos milhares de Israel foram mandados 1000 homens de cada tribo, 12.000 ao todo armados para a guerra. Moisés mandou-os para a guerra, 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados e as trombetas para o toque de ataque. Eles atacaram os midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Sur, Ur e Reba, 5 reis dos medianitas. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram todas as cidades em que os midianitas habitavam e todos os seus acampamentos.
Pegaram todo o despojo e todos os prisioneiros, tanto de pessoas como de animais. Trouxeram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel, os cativos, os prisioneiros e o despojo, para o arraial, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Moisés se indignou contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do campo de batalha. Moisés lhes disse: por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor, no caso de Peor, e assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Agora, pois, matem dentre as crianças todas as do sexo masculino. Matem também todas as mulheres que já tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele. Mas todas as meninas e as jovens que não tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele, deixem viver para vocês. Fiquem acampados durante 7 dias fora do arraial. Todos os que tiverem matado alguma pessoa ou tiverem tocado em algum morto devem se purificar no 3º dia e no 7º dia. Purifiquem a si mesmos e também aos seus prisioneiros. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, todos os objetos feitos de pelos de cabra e todo artigo de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens do exército que tinham ido à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo que pode suportar o fogo, vocês devem passar pelo fogo, para que fique puro, e ainda terá de ser purificado com água purificadora. Mas tudo que não pode suportar o fogo, vocês devem passar pela água. Lavem também as suas roupas no 7º dia, para que vocês fiquem puros, e depois poderão entrar no arraial. O Senhor disse a Moisés: faça a contagem daquilo que foi aprisionado, tanto de pessoas como de animais, com a ajuda do sacerdote Eleazar e dos chefes das casas dos pais da congregação. Divida aquilo que foi aprisionado em 2 partes iguais, uma para os soldados que saíram à guerra e a outra para toda a congregação. Dos homens do exército que saíram a esta guerra, cobre um tributo para o Senhor, de cada 500 cabeças, uma tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Tome esse tributo da metade que toca aos soldados e entregue-o ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Mais da metade que toca aos filhos de Israel, a cada 50, tome um, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, entregue isso aos levitas, que têm a seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Verso 31. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. O total do despojo que os homens de guerra pegaram foi de 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos e 32.000 pessoas. As mulheres que ainda não haviam tido relações com homem algum, deitando-se com ele. E a metade, a parte que cabe aos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675, e os bois foram 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E os jumentos foram 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. 40. As pessoas foram 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32. Então Moisés deu ao sacerdote Eleazar o tributo da oferta do Senhor, como este havia ordenado a Moisés. Da metade que cabe aos filhos de Israel, que Moisés havia separado da parte que cabe aos homens que saíram à guerra, a metade para a congregação foram em ovelhas 337.500, em bois 36.000 e em jumentos 30.500 e em pessoas 16.000. Desta metade que cabe aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e os deu aos levitas que tinham a seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, capitães sobre 1.000 e capitães sobre 100, foram falar com Moisés e lhe disseram: estes seus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens e não está faltando nenhum. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor. Cada um que achou objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, brincos e colares para fazer expiação por nós diante do Senhor. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos finamente trabalhados.
todo o ouro da oferta que os capitães de 1000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor pesou 201 quilos, pois cada um dos homens de guerra haviam tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda do encontro como memorial para os filhos de Israel diante do Senhor. Amém, meus amados? Finalizamos aqui a leitura do capítulo 31 e vamos para o capítulo 32, no verso 1. Vamos que vamos. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado. Quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, que eram boas para a criação de gado, os filhos de Gade e os filhos de Ruben foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com os chefes da congregação. Disseram: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eliade, Sebã, Nebo e Beon, a terra que o Senhor subjugou diante da congregação de Israel é terra de gado, e estes seus servos têm gado. Disseram mais: Se encontramos favor aos seus olhos, permita que a posse desta terra seja dada a estes seus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Então os irmãos de vocês irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês querem desanimar os filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram os pais de vocês, quando os enviei de Cades Barneia para ver essa terra. Eles chegaram até o vale de Escol e, vendo a terra, desanimaram os filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: Porque não me seguiram com fidelidade, é certo que os homens que saíram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Somente Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que se consumiu toda a geração que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. E agora vocês, geração de pecadores, se levantaram em lugar dos seus pais para aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e vocês serão a causa da ruína deste povo. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben se aproximaram de Moisés e lhe disseram: Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Mas nós nos armaremos e vamos para a guerra diante dos filhos de Israel, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Porém as nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao leste. Então Moisés lhes disse: Se vocês fizerem isso, se vocês se armarem para a guerra diante do Senhor, e cada um de vocês armado passar o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos diante dele, e a terra estiver subjugada diante do Senhor, então vocês poderão voltar e estarão desobrigados diante do Senhor e diante de Israel, e a posse desta terra será de vocês diante do Senhor. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Construam cidades para os seus filhos e currais para as suas ovelhas, e cumpram o que vocês prometeram. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés: Nós, seus servos, faremos o que nos foi ordenado. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas estes seus servos passarão para o outro lado, cada um armado para a guerra diante do Senhor, como nos está sendo ordenado. Então Moisés deu ordem a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. Moisés lhes disse: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem o Jordão com vocês, cada um armado para a guerra diante do Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vocês, então deem a eles a posse da terra de Gileade. Mas se eles não passarem armados com vocês, terão parte deles entre vocês na terra de Canaã. Verso 31. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam: O que o Senhor Deus disse a estes teus servos, isso faremos. Passaremos armados diante do Senhor a terra de Canaã, e teremos a posse da nossa herança deste lado do Jordão.
Moisés deu aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades e seus distritos, cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibon, Atarote e Aroer, Atarote, Sofã, Jazer e Jogbeá, Bet-Nimra e Bet-Arã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale e Kiriataim, Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, Esibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade, a tomaram e a expulsaram os amorreus que estavam nela. Portanto, Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Jair, filho de Manassés, foi o que conquistou as aldeias dos amorreus. Eu deu-lhes o nome de Avot-Jair. Noba foi e conquistou Kenate com as suas aldeias e chamou-lhe Noba, que era o seu próprio nome. Amém, meus amados? Finalizamos aqui a leitura, graças a Deus, do livro de Números, nos capítulos 31 e 32. E agora vamos lá para o Novo Testamento. No Novo Testamento, dando continuidade ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, no capítulo 8. Portanto, abra sua espada comigo, sua Bíblia, no capítulo 8 de João, verso 1. E vamos que vamos. Jesus, entanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada. Voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com um dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. De novo Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia. Que sabedoria, meu amado. Que sabedoria espetacular. Detalhe: Jesus não somente a livrou, né, da condenação, como ele mesmo não a condenou, mas o livrou, a perdoou e falou: Vá e não peques mais, porque eu também não a condeno. Portanto, que sirva de grande exemplo para cada um de nós. Se alguém cair, o julgamento não é nosso. Possamos perdoar, amar e dizer a mesma coisa: Vai e não peque mais, eu te amo em nome de Jesus. Amém? Verso 13. Então os fariseus lhe disseram: Você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde eu venho, nem para onde eu vou. Vocês julgam segundo a carne, e eu não julgo ninguém. E se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Ou seja, Deus estava falando: o julgamento de vocês não vale nada. É um julgamento temporário, limitado, finito, somente para esse mundo, somente na carne. Mas o meu julgamento é verdadeiro e eterno, porque o meu julgamento é o mesmo que o do Pai que me enviou. Aleluia, o mesmo que Deus, né? Também verso 17, também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está o seu Pai? Jesus respondeu: Vocês não conhecem a mim, e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Aleluia. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Outra vez Jesus lhes falou, dizendo:
Eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então, os judeus diziam: será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Ok? A salvação está o quê? Na fé no Filho de Deus, em Cristo Jesus. E é isso justamente que Jesus estava ensinando. Quem não crê em Jesus Cristo sendo Filho de Deus, quem não crê em Jesus Cristo sendo o Redentor, o Salvador, o Resgatador, o Messias prometido pelos profetas, o grande Salvador prometido por todo o Antigo Testamento, aquele que era o Verbo que estava com Deus no princípio de todas as coisas, aquele que é três juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Entre eles, né? Se alguém não crer nessas coisas, não aceita Cristo, não crê em Cristo, não será salvo e morrerá em seus pecados. Até porque ele pode ser a melhor pessoa do mundo em obras, mas as obras não salvam ninguém. Obras sem fé são mortas, assim como a fé sem obras também são mortas, porque quem tem fé automaticamente mostra a sua fé através das suas obras. Amém, aleluia. Verso 25, então lhe perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aleluia. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aleluia, glória a Deus. Amém? Se vocês permanecerem, preste atenção no trecho onde Jesus fala: se vocês me permanecerem. Eles creram, então Jesus proferiu aos que creram, não aos que não creram. Os que creram, que receberam Jesus, aceitaram Ele como Salvador e Filho de Deus, eles creram, né? A salvação chegou até eles. Mas Jesus fala: se vocês não permanecerem, então, né? Na verdade ele fala: se vocês permanecerem. Ou seja, se já dá totalmente uma abertura para que eles não permaneçam, caso parem de crer, ou caso seja permitido ações que são em desacordo a tudo aquilo que é consequência daquele que crê. Porque aquele que crê, ele não crê somente de palavras, mas ele crê de palavras, de mente, de coração, de atitudes, de obediência. Ou seja, ele obedece em tudo ao Pai, porque ele crê, ele acredita. Se ele acredita, ele obedece. E aquele que não obedece, automaticamente não acredita. Não basta lábios. Mente, coração, lábios, atitudes. Amém? Tem que ser refletido nas atitudes. Amém. Vamos 33 novamente. Eles responderam: somos descendentes... novamente não. Partimos do 33. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Amém. Aleluia. 37. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou.
porque vocês não compreendem a minha linhagem. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassinado desde o princípio. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence do pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Amém, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Jesus, aqui um trecho enorme dizendo palavras de Jesus, uma conversa entre ele e os judeus. Alguns creem na sua palavra, outros decidem não crer, e a liberdade está aí para todos. E você decide, você que está me ouvindo, você decide crer ou não crer. Você decide se crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou ao terceiro dia ou não. Quantas pessoas dizem crer na Bíblia? Isso que é muito triste. Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém sobre a Bíblia, principalmente alguém que não é cristão, alguém que não é da igreja do Senhor Jesus Cristo, alguém que não confessa Jesus Cristo como seu Salvador, a primeira pergunta que eu gosto de fazer é: você acredita na Bíblia? E geralmente, na maioria não, todas, ninguém me diz que não acredita. E a pessoa fala assim, com muita firmeza e com muita seriedade, com muita autoridade, falando: eu creio, lógico que eu creio na Bíblia. E eu digo: então se você crê na Bíblia, então você crê em Jesus Cristo, você crê que Ele é o Salvador, você crê que Ele é o Filho de Deus, você crê que Ele é o Messias prometido pelos profetas, você crê que Ele morreu e que Ele, depois de 3 dias, Ele ressuscitou, que Ele está sentado à direita do Pai e que Ele está a nos preparar morada e que Ele retornará uma segunda vez para nos buscar, e todos aqueles que creem no teu nome. Se você realmente crê em Jesus Cristo, se você realmente crê na Bíblia, você acredita em Êxodo capítulo 20, a começar do verso 1, quando começa a descrever os 10 mandamentos, e nos primeiros ele fala: eu sou o Senhor teu Deus, não fará perante mim imagem nos céus, nem na terra, nem acima dos céus, debaixo dos céus, acima da terra, debaixo das terras, no água, no mar, seja onde for, não se prostrarás sobre nenhuma imagem, somente ao Senhor, o teu Deus, adorarás, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te livrei da mão do Egito, e assim vai por diante. E a pessoa começa a ficar meio travada, sem saber o que dizer, porque a verdade é que ela não conhece a Bíblia. Ela diz acreditar porque alguém disse para ela que é o correto, mas ela mesmo nunca teve uma autoatitude, uma autoavaliação de si mesmo para analisar aquilo que ela fala em relação ao que ela acredita. Nunca deu uma vontade de pegar um despertamento, de pegar a Bíblia e ler para realmente ver se acredita. Ou seja, fala que acredita em algo que nunca tocou, que nunca leu, ou às vezes se leu um versículo, um capítulo, leu alguma coisa, ouviu alguma coisa falando, ou um pregador, ou que seja um padre, ou alguém falando de algum trecho da Bíblia, nunca leu.
Como vai conhecer? Como vai ser liberto? Jesus acabou de falar, conhecereis a verdade. Se vocês realmente creem em mim, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará, se vocês permanecerem em mim. Se vocês permanecerem em mim, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Como conhecerá a verdade se não permanecer em Cristo? Se não crer em Cristo? É como eu falei, se você crê em Cristo, você crê de mente, de coração, de palavras, de lábios e de atitudes. Aquele que crê em Cristo conhece a sua palavra, porque é a palavra de Deus, e conhecer a palavra de Deus é conhecer ao próprio Deus, porque quando conhecemos a palavra, conhecemos a Cristo, que é o Filho de Deus, conhecemos o caráter de Cristo e automaticamente conhecemos Deus. Jesus Cristo disse para Filipe, falou que queria conhecer ao Pai, queria conhecer a Deus. Ele disse, mas como assim, Filipe? Tu andas comigo há 3 anos e diz que não conhece o Pai? Se você olha para mim, você vê o Pai, você conhece ao Pai. Somos um só. Amém, meus amados? Daqui vamos longe, é simplesmente um pequeno comentário. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Aqui finalizamos a nossa leitura do dia de hoje e vamos orar ao Senhor. Amém, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de glória, Deus de poder. Senhor, eu louvo e glorifico o Teu santo nome pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo e amiga, de cada uma das pessoas que estão nesse momento acompanhando essa leitura, que nos acompanharam. E nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos salvado. O Senhor tem levado e trazido alegria ao nosso coração. O Senhor tem colocado também essa gratidão que sentimos, essa alegria, essa liberdade em ler a Tua palavra, em conhecer ao Senhor. Tudo isso vem do Senhor. Tudo é dom de Deus, Pai. Tudo é graça sobre graça, vindas do Senhor. Nós te agradecemos, porque não fizemos nada para sermos merecedores, ó Pai, desse grande alívio, dessa grande alegria, dessa paz, dessa esperança que sentimos em receber a palavra, vinda através da leitura do Teu Santo Espírito que guarda em nós. Nós agradecemos, Pai. E também pedimos perdão, porque sabemos que somos pecadores. Sabemos que desanimamos. Sabemos que somos incrédulos, infiéis, desobedientes. Temos uma língua que murmura. Oh, Pai, perdoa-nos a todos nós. Nos santifica, Pai, nos limpa das nossas mentes sujas, ó Pai, da nossa língua suja, das nossas atitudes sujas, Pai. Nos perdoa, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, nos limpa, nos santifica. Que possamos aprender a renunciar tudo aquilo, ó Pai, que nos afasta do Senhor. Tudo aquilo que vem se colocar entre nós e o Senhor, se fazendo uma parede de bloqueio, onde nós não podemos alcançar o Senhor, onde as nossas orações muitas vezes não passam dos céus. Nos perdoa, Pai. Ouve o nosso clamor. Nos livra de todo mal. Nos livra, Pai. Limpa as nossas vestes. Lava as nossas vestes no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo Jesus, e nos ensina a andar nos Teus passos dia após dia. Eu peço ao Senhor que abençoe cada pessoa, Pai, que está ouvindo a Tua palavra, e aqueles que não estão ouvindo também, para que eles possam vir a ouvir, a ler, a buscar o Senhor, se arrepender, se converter, arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, se converter ao Senhor Jesus Cristo, reconhecer e crer no Senhor, para que possam ser salvos eles e a sua casa, para que possam descer as águas, serem batizados e reviver, ó Pai, como novos homens e novas mulheres, com novas atitudes, novos pensamentos, livres do pecado, livres do mundo, livres da cobiça, da inveja, Pai, da sensualidade imoral, dos pensamentos imorais deste mundo, de tudo aquilo que esse mundo nos ensina, Pai, da idolatria interior, de achar que existe alguma força em nós, que existe alguma coisa dentro do homem ou do ser humano que nos faz ser fortes, quando na verdade tudo de bom vem do Senhor, não existe nada de bom em nós, e nem nesse mundo que jaz do maligno. Pai, orienta-nos, ó Pai, a maneira de andar, a maneira de agir, de falar. Nos livra da tentação do nosso inimigo, ó Pai, que está nos ares, nas regiões celestiais e espirituais, das potestades malignas, ó Pai. Nos livra, ó Pai, da tentação. E nos usa, ó Pai, conforme a Tua misericórdia e a Tua bondade, ó Pai. Que
possamos ser ferramentas em Tuas mãos, vasos, ó Pai amado, colocados em Tuas mãos para Te honrar, para Te glorificar, usados para a Tua glória, conforme a Tua vontade, que possamos servir ao Senhor da melhor maneira possível, porque é uma grande honra, um grande orgulho, ó Pai, motivo de muita felicidade, poder servir ao Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, de todos os tempos, aquele que é fora do tempo, Criador do tempo, atemporal, aquele que é eterno. Glorificado seja o Senhor, ó Pai. Estamos extremamente felizes, ó Pai, irmão, pelo projeto ICMAcast, lâmpada para os meus pés, e que o Senhor possa alcançar o coração das pessoas através da leitura bíblica em nome de Jesus, porque afinal de contas o que importa, Pai, além das nossas palavras, além dos nossos pensamentos, corações e atitudes, de tudo aquilo que fazemos, o que importa realmente é a Tua vontade, a Tua palavra que é viva e eficaz. O poder vem do Senhor, a ação de conversão vem do Senhor, o perdão vem do Senhor, a salvação vem do Senhor, nada de nós. E nós Te agradecemos, Pai. Somos extremamente agraciados pela Tua vontade que é santa, perfeita e agradável, Pai. Muito agradável. Como é agradável a Sua orientação, como é agradável, ó Pai, os Teus caminhos, a Tua voz é maravilhosa, ó Pai. Como é agradável a Tua vontade, como é agradável, ó Pai amado, até mesmo quando o Senhor, ó Pai amado, está a nos exortar, porque a Tua exortação é santa e perfeita e nos ensina sobre os maus caminhos, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Pai amado, por cada detalhe, ó Pai amado, por cada tempo, cada segundo, minuto, por cada ação, ó Pai amado, colocada pelo Senhor, ó Pai amado, neste mundo. Sabemos que existem momentos difíceis, mas nós temos da parte do Senhor as Tuas promessas que não falham. E realmente quando colocamos à prova, Pai, nós percebemos que tudo isso é verdade, e é realmente, verdadeiramente a única verdade. E nós Te agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida, Pai. Alcance cada coração. Abençoe verdadeiramente os meus irmãos. Em nome de Jesus eu Te peço. Amém e amém. Amém, amém, amém. Aqui finalizamos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de ICMAcast, lâmpada para os meus pés. Eu agradeço imensamente pela tua presença. Peço a você que ainda não segue alguma das plataformas que você possa seguir, curtir, compartilhar essa mensagem. Essa é a parte mais importante. Eu sei e tenho certeza que se você chegou até aqui o final, é extremamente importante ouvir essa conclusão. É que você tem sido abençoado. Se você, por acaso, nunca tinha ouvido falar de Jesus Cristo, se você está impressionado com essa palavra, não vem de mim, eu te garanto. Vem do Espírito Santo que a colocou em você. Meu amado, eu te oriento, meu irmão, a fazer uma oração, a entregando, conversando, fazendo uma oração com Jesus Cristo, pedindo perdão pelos teus pecados e dizendo: Senhor, eu aceito o Senhor como Salvador da minha vida. E que você procure uma igreja, não a mais próxima, mas uma igreja que realmente é séria, onde existe um pastor que é sério, porque não é muito difícil você perceber isso. Pelos vossos frutos você o conhecerá, assim como diz a palavra. Procure um Senhor que pregue o evangelho verdadeiro. E como você vai saber isso? Olhando para a Bíblia, conhecendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Procure uma igreja, um pastor, entregue sua vida a Jesus Cristo, porque Ele é o que pode salvar. Amém? Meu amado, você que tem me acompanhado na leitura bíblica, compartilhe essa palavra. Não somente nas suas redes sociais, mas compartilhe no seu WhatsApp. Se tem uma ferramenta muito forte e importante para a gente fazer isso hoje em dia, não importa se vão te chamar de chato, assim como alguns me chamaram esses dias de chato, que eu estava compartilhando demais a mensagem. Meu amado, eu tô me lixando, não tô nem aí. Eu tô compartilhando a palavra. Aquele que quer receber, que receba. Aquele que não quer receber, tem liberdade total para não receber. O julgamento não é meu e eu não vou ficar com raiva dessas pessoas de forma alguma. Eu peço que a misericórdia de Deus os alcance. Porque a minha missão, assim como Jesus Cristo disse, é amar a todos. Tentar levar a palavra ao máximo de pessoas possível. Aqueles que querem receber, amém. Aqueles que não querem, vão continuar orando. Para que as correntes possam cair. Para que seu coração seja quebrantado. Assim como foi o de Paulo, para que ele possa ver, que as escamas possam cair, que ele possa ver que somente Jesus salva. Eu quero que as pessoas sejam salvas em nome de Jesus. E compartilhe mesmo. Quem não quiser receber, tudo bem, isso é novidade. Mas, meu amado, mande, utilize do WhatsApp. Nas redes sociais é muito legal também, mas utilize muito do WhatsApp.
WhatsApp dá pra gente mandar para um tanto de gente. Pra você ver essa mensagem, eu entrego todos os dias para, acho que umas 300 pessoas no grupo de transmissão que eu tenho no WhatsApp. Cria um grupo, manda pro grupo da sua família, manda para várias pessoas. Se alguém não quiser receber, não manda mais para aquela pessoa, mas manda para um tanto de gente. Vamos levar a palavra, cara. Somos poucos, mas os poucos que somos, nós podemos fazer a diferença. Jesus escolheu somente 12. Lógico que ele tinha vários discípulos que o seguiam, uma vez ele enviou 70, mas os apóstolos foram 12 que andaram realmente com Jesus por 3 anos. E essas 12 pessoas simplesmente andando com orientações simples, de forma simples. Não existia tecnologia, era ensinando simplesmente ao ouvido, não tinha nem papel, amado, né? Então assim, o papel que eles tinham, a forma de escrita era outra, era muito complicada. Muita dificuldade na questão tecnológica, mas mesmo assim 12 pessoas ensinadas mudaram o mundo, mudaram a história para todo sempre. Então somos poucos, vamos compartilhar, nós temos muito mais facilidade de compartilhar isso. Hoje eu compartilho algo aqui, vai para lá do outro lado do mundo, compartilhe, né? Por exemplo, eu gravo aqui só para vocês terem noção. Tem a pastora Vitória, o pastor Tomás, o Guilherme, a Lucila estão recebendo lá na Europa, lá na Espanha, recebendo essa palavra lá, ou seja, a palavra está sendo ministrada lá. Então, meu amado, vamos utilizar o que nós temos. Vamos servir a Jesus com o que nós temos, com o que nós somos. Amém? Deus te abençoe. Espero que você tenha sido extremamente abençoado. Se Deus quiser, estaremos aqui amanhã para mais um ICMA Cast, lâmpada para os meus pés. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.